Olá, amigos! Estamos aqui novamente nos estúdios do Instituto Livrenet para mais uma palestra de atualização. Hoje conosco o professor Rafael Barreto, que é advogado, atuante na área eleitoral e professor da rede LFG. Irá falar sobre o tema Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Professor, a palavra é com o senhor. Meu amigo Anderson, muito obrigado. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam aí muito bem-vindos. Eu quero de início registrar que para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse projeto maravilhoso que é a parceria do conteúdo impresso do nosso livro da coleção Saberes do Direito com o conteúdo virtual que o Instituto Livrenet disponibiliza. É algo que eu acho realmente muito interessante porque permite a quem está aí nos acompanhando e a quem já tem o livro, estar constantemente atualizado e ter esse contato interativo com os autores. Então, realmente, eu acho muito positiva essa iniciativa. Bom, nesse nosso encontro, nós iremos tratar de um tema que é muito importante no direito eleitoral e que é abordado no nosso livro, que é o tema das condutas vedadas a agentes públicos em campanha eleitoral. De início, é preciso registrar que numa campanha eleitoral se deve assegurar uma igualdade de oportunidades aos que estão disputando o certame. Devemos buscar da maneira mais equânime possível uma, como se diz no direito alemão, paridade de armas para a disputa eleitoral. Tendo em vista essa necessidade de assegurar um equilíbrio no pleito, a nossa legislação vai impor uma série de vedações aos agentes públicos, buscando impedir que agentes públicos se utilizem da sua condição para estarem beneficiando determinados candidatos. Essa é a primeira informação que a gente tem que trazer. As condutas vedadas aos agentes públicos durante a campanha eleitoral se relacionam diretamente à igualdade de oportunidades aos candidatos. Eu busco evitar que aquele que está exercendo uma função pública, de certa forma, pelas condições que o serviço público lhe traz, termine beneficiando algum candidato. Bom, essas condutas vêm previstas na Lei das Eleições, Lei 9504 de 97, que trata do tema a partir do artigo 73. Eu vou até lhe sugerir, para complementar a nossa exposição, já que você está na internet, que você abra ao seu lado a Lei das Eleições, a Lei 9504 de 97, e já posicione ela a partir do artigo 73. E a primeira informação que eu vou trazer para vocês da lei é o conceito de agente público, porque vai ser um pouco mais amplo. O agente público, para fim dessas vedações, não é apenas aquele que tem um vínculo efetivo com a administração pública. Todo aquele que esteja, ainda que de natureza transitória, e ainda que sem receber remuneração, exercendo a função pública, vai se qualificar como agente público para fins de incidência das condutas vedadas. É o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 73 da lei, que vai nos dizer o seguinte, olha como está na lei. Reputa-se agente público, para os efeitos das vedações, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nos órgãos ou entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Percebam que o texto da lei, ele amplia a noção de agente público. Toda e qualquer pessoa que esteja atrelada ao exercício da função pública, ainda que seja por uma causa transitória, durante o pleito eleitoral, vai ter que não incidir nessas condutas que iremos analisar. E a primeira conduta que eu quero trabalhar com vocês, a conduta que vem no inciso 1 do artigo 73, é a utilização ou a cessão de bens públicos em favor de candidatos.
Por exemplo, imaginemos que o diretor de uma autarquia deslocou uma parte do patrimônio da autarquia, por exemplo, alguns automóveis da autarquia, para ficarem a serviço da campanha de um candidato de preferência dele. Isso não pode ser feito. Eu não posso estar cedendo ou mesmo utilizando em benefício de candidato um bem que pertence ao poder público, bem da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios. Vamos ter uma ressalva, que é a realização das convenções partidárias. As convenções partidárias, que são aquelas reuniões nas quais os partidos definem os candidatos, elas podem ser realizadas em prédios públicos. Então, esta é a ressalva. Eu posso utilizar um prédio público para realizar a convenção na qual eu defino os candidatos do partido. Mas, afora esse caso, nós não devemos permitir a utilização de espaços públicos que integram o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios em favor de agremiação partidária, em favor de campanha eleitoral. É preciso anotar que a lei, no seu artigo 73, parágrafo 2º, vai fazer uma ressalva pontual, que é o transporte oficial do presidente da República e o transporte de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito, candidato à reeleição. A lei estabelece que essa vedação de utilizar bens públicos não alcança o presidente da República que usa o transporte oficial, porque deve ficar um pouco complicada a situação. O presidente da República está lá no seu ofício, está lá fazendo o seu expediente, mas imaginemos que ao final do dia ele tem uma reunião com os membros do partido para definir estratégias da campanha de um determinado candidato do partido. E o presidente utiliza o transporte oficial. A lei autoriza a utilização desse bem, mas ela é clara em afirmar que as despesas com a utilização do transporte oficial vão ser arcadas pela agremiação partidária do presidente da República. Porque ele vai estar utilizando o automóvel oficial para uma atividade que não se relaciona com a função presidencial, para uma atividade que é político-partidária. Ele está indo para uma reunião de campanha do partido dele. Então, vai utilizar o transporte oficial, mas vai ter que ressarcir as despesas. Outra situação é o presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito que estejam disputando a reeleição. O mesmo parágrafo vai autorizar o uso do transporte oficial, mas para deslocar essas autoridades, esses agentes, das suas residências oficiais para o local onde esteja sendo realizado um ato de campanha, um encontro de campanha eleitoral que não tenha caráter de ato público. Preste atenção. O prefeito é candidato à reeleição e, de noite, no comitê do partido vai ter uma reunião de campanha eleitoral. Ele pode ir com o transporte oficial, da residência oficial do prefeito para o comitê do partido. Não tem nenhum problema. Claro que a agremiação dele vai arcar com as despesas desse deslocamento. Bom, mas se o evento para o qual vai se destinar o agente público tiver caráter de ato público, aí não pode haver a utilização. Se ao invés de ir para uma reunião no comitê, o prefeito desejasse ir para um comício que é aberto ao público, ele não poderia utilizar o transporte oficial, ele não poderia estar utilizando o bem público, ok? Bom, seguindo na lei, a próxima conduta vedada que eu quero aqui trabalhar com vocês é a proibição de utilizar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas no regimento daqueles órgãos. Prestem atenção. Os agentes públicos, eles costumam ter algumas prerrogativas que vêm disciplinadas. E o que a nossa legislação vai proibir é utilizar esses materiais ou serviços que excedam as prerrogativas.
Para exemplificar, os parlamentares costumam receber uma verba de gabinete. Verba de gabinete é essa que é atrelada a custeio de despesas com gabinete. Por exemplo, o parlamentar tem uma cota de X reais para utilizar com Xerox. Ele pode utilizar essa cota dele para fazer impressão de material que ele vai utilizar na campanha política dele, não tem problema, porque está dentro das prerrogativas dele enquanto parlamentar. Ele não excedeu o limite, ele pode gastar até X, está gastando aquilo ali. O que não vai poder é gastar além do que está previsto como prerrogativa dele. Exemplificando, ele tem uma verba de 3 mil reais para gastar com Xerox e gastou 5 mil, aí não vai poder. Porque o que é que vai acontecer nessa situação? Ele vai estar onerando a Casa Legislativa com a despesa que não estava prevista e que vai estar diretamente relacionado à campanha política dele. Próxima conduta vedada que eu quero trabalhar com vocês. A legislação vai vedar que seja feita a cessão de algum servidor público, seja um servidor estatutário, seja um empregado da administração pública direta ou indireta, para atuar em campanha eleitoral durante o horário de expediente dele. A lei proíbe que a administração pública ceda servidor para ficar à disposição de partido ou candidato durante o horário de expediente. E é extremamente natural essa vedação. Durante o horário do expediente do servidor, ele tem que estar no serviço público. Ele tem que estar no órgão público ao qual ele é lotado, prestando as suas atividades. Ele não pode ser deslocado do órgão público, onde ele atende ao público, e ser remanejado para trabalhar na campanha eleitoral de um candidato A, B ou C. É evidente que isso ia configurar uma flagrante lesão aos princípios que regem a administração pública. Agora é preciso ter atenção para alguns pequenos detalhes. Primeiro, fora do horário do expediente, não tem nenhum problema o servidor se dedicar a uma campanha eleitoral. Ele não está no horário do expediente dele, ele não está mais a serviço da administração pública. Imagine um servidor que cumpre o seu horário todos os dias, de segunda a sexta, até às 17 horas da tarde. Ele pode, às 18 horas, chegar no comitê do partido, ao qual ele é filiado, e está ali ajudando na campanha eleitoral, não tem nenhum problema. Também não incide a vedação se o servidor ou empregado estiver licenciado, porque se ele está licenciado, ele não está prestando serviço público. Também não vai incidir, a lei não é expressa quanto a isso, mas o TSE já decidiu, se o servidor estiver de férias. Porque o que a proibição almeja é evitar que alguém que deveria estar no seu serviço esteja praticando o ato de campanha. Ao invés de estar exercendo a sua função, está se dedicando à campanha eleitoral. Isso não pode. Agora, se não há nenhum prejuízo para o meu serviço, porque eu estou de licença, porque eu estou de férias, ou porque eu estou no horário que não é o de expediente, aí eu estou no plano da autonomia privada do cidadão, ele pode tranquilamente se dedicar à campanha eleitoral, ok? Vamos para a próxima vedação? Vamos lá. O inciso 4 do artigo 73, ele vai vedar aos agentes públicos fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Prestem atenção. A lei não está vedando ao poder público custear serviço de caráter social. A lei não está vedando ao poder público aqui fazer distribuição gratuita de bens de caráter social. O que ela está vedando é fazer isso com conotação eleitoral. O que ela está vedando é eu me valer desses serviços sociais para promover candidato. Por exemplo, aquele agente público que é responsável pela execução de um projeto social que é custeado pelo Estado, atrelar as ações do projeto no período de eleição a um determinado candidato. Vai realizar um ato e vai estampar, por exemplo, lá a imagem do candidato que ele gostaria de ver eleito. Isso não pode ser feito, porque eu vou estar utilizando a máquina estatal em benefício de candidato, partido ou coligação, e eu vou estar quebrando a igualdade de oportunidades. Meus amigos, daqui a pouco
Na sequência da nossa palestra, veremos outras condutas que são vedadas.